Boa noite então a todos, sejam bem-vindos à 44º Colóquio Científico Virtual do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP. Então são todos bem-vindos. Hoje temos uma programação, a apresentação da dissertação de mestrado do Paulo Vitor e depois a discussão do capítulo do livro que nós estamos discutindo, que é sobre os quadrinhos na Índia, Indian Comics, que eu vou coordenar a discussão. Infelizmente chegou uma mulher aqui no meio. Seja muito bem-vinda, Célia, muito bem-vinda mesmo. Então, vamos abrir agora para a homenagem que nós todos vamos fazer. Quem lembrou de fazer uma homenagem ao Ziraldo, que faleceu essa semana. Todo mundo, quem tiver aí à mão, mostrar uma publicação do Ziraldo, como uma singela homenagem para esse grande artista que nos deixou, né, que temos que agradecer a ele por tudo que nos deu. Realmente ele não, como eu falei, ele não era apenas um artista de quadrinhos, ele talvez tenha sido um dos maiores artistas de quadrinhos que esse país já teve. Eu não tenho nenhuma dúvida que, se fizermos uma listagem, ele estará entre os primeiros lugares, né? Foi um grande autor que vai fazer muita falta. Valdomiro, pede o professor Gazi colocar alterar o layout para a gente poder ver grande, né, maior na tela, no múltiplo, né, com a gente carregando aqui as obras do... Você consegue, Gazi? Sim, peraí. Muda o layout para a gente mostrar. Vou colocar aqui, é o automático ou o mosaico? É o mosaico, exato, mosaico. Isso, mosaico. Aí a gente, porque vai dar para todo mundo mostrar melhor. Então, até o Ricardo está aqui lembrando que na foto final ele vai trazer a dele. Então, quem quiser depois no final colocar uma sua própria, uma publicação do Ziraldo, pode fazer também. Lembrando do falecimento do Luquete também, né? Do Luquete também, que nos deixou, e da Trina Robbins, que também nos deixou. Praticamente quase todos no mesmo dia, né? Um atrás do outro, né? Então, a semana tá feia. A gente tem que, por favor, se cuidem bem, porque o bicho está solto, né? Então vamos cuidar. E poucos dias antes, como o Gazi até lembrou, o Ikenga faleceu. Ikenga faleceu, sim, eu lembro. É verdade. Faleceu também, acho que 1 ou 2 dias antes também. Até alguém fez uma charge dos dois se encontrando no céu, né? O Ikenga espera que chegou numa mesa de bar e o Ziraldo chegando e ele falando, vem, chega aqui, né? Então é muito interessante. Mas que pena que... Hoje eu tô com uma camiseta histórica aqui, ó. Ainda serve em você, Roberto? Ainda serve. Ainda serve. Bem, vamos professor, e lembrando da Trina Robbins, que os nossos convidados internacionais das jornadas lembraram a participação dela na terceira edição, né, de 2015. Lembraram com muito carinho, né, da participação dela aqui nas jornadas da USP. Foi uma das participações marcantes nas nossas jornadas. Todo mundo que assistiu lembra com muito carinho. Ela foi muito simpática e fez uma brilhante apresentação, e ficou muito bem influenciada com a produção das quadrinistas brasileiras. Eu lembro que ela falou bastante bem dos quadrinhos que ela viu aqui no Brasil e divulgou no exterior, que a gente sabe de que em outras palestras que ela fez, ela falou do trabalho das quadrinistas brasileiras. Então foi uma pessoa muito importante para os quadrinhos, né? Certamente vai fazer falta. Eu tenho o livro dela sobre eu não lembro, sobre as heroínas femininas dos quadrinhos americanos. Eu tenho aqui o livro dela sobre os grandes cartunistas. O meu é muito de capa azul. Também fazendo uma homenagem no mesmo estilo do Ziraldo, mostrando o livro da Trina, um dos livros da Trina. Esses são fáceis que estão bem aqui na minha frente, na estante. Bem, alguém tem alguma novidade? Eu tenho uma novidade, ganhei hoje, o meu filho me trouxe. Ele foi para os Estados Unidos, apesar que ele foi para o Canadá e para os Estados Unidos, acho que ele comprou no Canadá esse livro aqui, que é
a periódica, tabela periódica da DC. Da DC Comics. Esse eu não tinha, porque ele fala sobre os vários, como é que fala? Elementos químicos, né? E cada um deles tem uma história, ou falando dos personagens que se relacionam com esses elementos químicos. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu vi na internet uma tabela periódica ligada a quadrinhos, em que os dois autores, que eram químicos, faziam essa de relação do elemento químico com histórias dos personagens. Mas não era exclusivo da DC. Mas eu não sei, não tenho a mínima ideia se continua disponível na internet. Mas eu lembro que já há muitos anos atrás eu vi essa tabela periódica de quadrinhos. Interessante. Bom, alguém tem mais algum? Tem, esse eu não vi ainda. Do Dylan Dog e Vampire. Assim, não é um crossover, porque os dois são da mesma editora, né? A Bonelli. E foi lançado pela Panini no Brasil. É interessante que os dois, o Vampire é um matador de vampiros e o Dylan Dog não é só de vampiro, mas também. Eu queria mostrar, alguém conhece um personagem brasileiro chamado Rojão? Eu acho que eu acho que eu vi uma vez. Eu tenho essa revistinha aí. É do Maurício de Souza. Acho que eu lembro. Foi uma tentativa de testar o personagem, acho que não deu muito certo. O Rojão aparece na capa Viva o Cascão. E eu encontrei essa daqui quando o Maurício ganhou o prêmio lá na Itália, o Yellow Kid. Fizeram essa edição em inglês aqui no Brasil. Eu acho que era para levar para editoras fora do Brasil. Ela fala que a própria Abril a mais a revista de quadrinhos feita no Brasil, mas com maior sucesso. E aí, como o Valdomiro vai falar de quadrinho da Índia, eu trouxe essa aqui, não sei se dá para vocês verem, Garuda, daquela India Book House, que o Valdomiro vai falar. Não, essa daí não é mencionada, não me lembro de ser mencionada. No a editora tem quadrinhos, eu acho até que você tem uma imagem dessa história. Pode ser. E tem também outras da mesma revista, só que com o traço de linha clara. E eu tenho um Indrajal Comics que o Valdomiro me deu. Na verdade, a gente trocou, dei algumas revistas para o Observatório e ele me deu uma edição da Indrajal Comics, isso há alguns anos atrás. Fiz um negócio, porque eu ainda tenho um monte de Indrajal Comics lá. Na coleção de Indrajal Comics do Valdomiro tá boa lá. Do Observatório. Tá boa lá. E Roberto, eu estava procurando, eu vou mostrar na apresentação o Ramayana do 3000 qualquer coisa. E eu lembro que nós participamos de uma banca que discutia esse trabalho. Na PUC. Então, e eu não achei o meu exemplar daquele lá, porque eu lembro que o autor fez uma cópia colorida em Xerox e nos deu. Eu até procurei meu exemplar, não achei. Eu tenho, mas está em alguma caixa por aí. A minha também está em algum lugar no meu acervo, mas eu não achei agora. Bem, o Alberto tinha levantado a mão, Alberto, senão a gente fica falando, lembrando história aqui e não paramos mais. Alberto, pode falar. Bom, boa noite a todos. Eu ministro uma disciplina que, na verdade, foi criada pelo Henrique Magalhães, que se chama Fanzines e HQ Trônicas, né, lá no nosso curso de Comunicação em Mídias Digitais. E pela primeira vez em 14 anos, né, de história, a gente vai
fazer um trabalho de conclusão de curso voltado para produção e reflexão de fanzines. E aqui eu queria fazer um agradecimento ao professor Gazi Andraus, que vai participar da banca de qualificação. A gente tem o TCC 0, o TCC 1 é como se fosse uma qualificação no estilo de mestrado, e aí tem e aí após essa qualificação tem o TCC final, né, que é o projeto, né? E se o cara sobreviver, ele passa, ele se forma, né? Isso mesmo. E eu fico muito contente porque, assim, é a primeira vez que eu vejo alguns alunos, né, se interessando em realizar fanzines lá no DMID, né? E aí foi muito interessante. Já pensei logo no Gazi para poder convidar para nos ajudar a pensar fanzine, uma vez que lá no DMID tem muito um pensamento de animação, vídeo, outras linguagens, mas não necessariamente fanzines. Então, queria registrar aqui esse agradecimento, porque legal. Lá para o curso vai ser histórico para nós. Parabéns, e quando tiver bons trabalhos, indica para apresentar aqui para nós. Ô, Valdomiro, esse Ramayama 2300, sei lá, o autor analisou as cores usadas nessa história em quadrinhos, lembra? Eu não lembro, não. Ele analisou a história. O meu Alzheimer está muito pior que o seu, viu? Bom, hoje eu tenho um convidado especial aqui, ó. Estão vendo? O Tintin atrás aí. Eu tenho o Batman aqui. Tintin que foi homenageado, né, no uniforme da seleção belga, né, da Eurocopa desse ano, né, o segundo uniforme, né, o reserva, são as cores do Tintin. Uma homenagem. Rendeu muita polêmica para variar, né? Claro. Mas foi isso. Agora eu queria só perguntar, eu não pude ir, mas eu queria saber se alguém foi na festa do livro da Unesp. Não fui. Não foi? O Roberto Nobu tá aí? Não fui porque eu não estou conseguindo não conseguindo ler nem o que eu compro normalmente, por isso que eu já não fui. Eu fui, mas muito rápido. Já com material selecionado para comprar, mas... não fui. Mas comprou quadrinho? Comprei algumas coisas. Então tá bom, tu tinha quadrinho, então. Tinha. Até que a feira é boa, ano passado foi boa. Foi boa. Ela costuma ser mais organizada, assim, mais tranquila, né, para visitar do que da USP, porque é mais cheia, né? É mais cheia. Tá bom. Legal. Podemos começar então com a apresentação? Podemos. Fala antes da gente começar, Selby, fala um pouco de como anda as jornadas. Sim. Então estamos já na dias finais do processo de avaliação, né, dos resumos. Nós recebemos 265 inscrições e eu já vi alguns dos trabalhos, gostei bastante. E aí na próxima semana a gente já deve ter o resultado da avaliação dos resumos, espero eu, né? A gente ainda vai fazer uma revisão desses resultados. E tão logo passa essa fase, a gente vai lançar também, que já recebemos alguns e-mails sobre isso, sobre o lançamento dos livros, né? Quem tiver livro lançado no último ano para cá, a gente faz uma chamada basicamente pedindo para a pessoa enviar a capa, o sumário, né, uma mini bio só para a gente ter um conhecimento do que é a obra, e logo mais a gente vai publicar isso aí, divulga e deixa lá no site para o pessoal ficar informado. Obrigado. Então, podemos passar então para a apresentação do Paulo. Quem participou da banca do Paulo foi o Roberto, né? Roberto participou? Eu participei. Então faça a apresentação do Paulo para nós, Roberto. Você que conhece. O Paulo Victor, ele defendeu terça-feira a dissertação dele aqui na Universidade Federal do ABC sobre a Hilde Weber, uma cartunista, uma chargista brasileira dos anos 50, 60, até a morte dela mais recentemente, e ele fez um recorte das charges que ela publicou no jornal Estado de São Paulo entre 1964 e 68, aquele período mais light da ditadura, né?
antes do AI-5. Então, palavra para o Paulo Vitor. Obrigado. Boa noite ao pessoal do Observatório de Histórias em Quadrinhos. Agradeço muito o convite, né, de todos, do professor Roberto. O Selby também esteve presente na defesa também, convidei. Agradeço ao professor Valdomiro, ao professor Nobu, sempre que eu mando e-mail tirando uma dúvida, sempre me respondem. O Gazi também, já tive contato com ele por e-mail. Então, vamos lá, projetar aqui. Está aparecendo? Sim, estamos vendo. Isto. Então, boa noite, o meu nome é Paulo Albuquerque, agradeço o convite novamente. Vou apresentar o resultado da minha pesquisa de mestrado, que foi defendida na terça-feira, no programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da UFABC, lá em Santo André, São Bernardo, e onde eu fui orientado pela professora Maria Gabriela Marinho e co-orientado pelo professor João Elias Neri. Esse trabalho ele é intitulado, então, Dizer Tudo com Pouco, Hilde Weber e a Charge Política no jornal O Estado de São Paulo, de 64 a 68. Dizer Tudo com Pouco era um mote, assim, digamos, uma definição do seu trabalho artístico da própria Hilde Weber em entrevistas que ela deu, né? Então, vamos lá. O justificativo do trabalho, ela se dá por tanto interesse na temática do humor gráfico, aqui mais especialmente na Charge, como tanto um veículo opinativo e uma fonte de pesquisa histórica, e também pela escassez de trabalhos a respeito da Hilde Weber, que são poucos, assim, na dissertação eu listei alguns trabalhos que tratam da artista de maneira tangencial. Praticamente não há trabalho que trate ela de forma central, né? E também o problema de pesquisa inicial seria averiguar se, através das charges da Hilde, a gente poderia aferir o posicionamento e, digamos, a linha editorial do jornal Estado de São Paulo em relação à ditadura civil-militar, nas publicações desse período aí, entre 64 e 68. E também entender que lugar a Charge ocupava neste jornal na época e que lugar a própria Hilde Weber ocupava também, sua importância para o jornal nesse momento. Bem, como metodologia, além de fazer uma pesquisa quantitativa, levantando todas as charges publicadas pela artista nesse período, e classificando, catalogando também, e dividindo por temas, e apresentando gráficos na dissertação, também me propus a aplicar uma metodologia específica de análise de charges, proposta pelo Rosinaldo Miani, até presente naquele livro que foi distribuído nas Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos do ano passado, e que é um livro que trata elementos de teoria e subsídios para uma metodologia de análise da charge, né? E nesta metodologia proposta pelo Rosinaldo Miani, ele trataria, então, as charges em 3 momentos. O momento de um primeiro passo de contextualização histórica da charge, né? Um segundo momento de uma análise das condições de produção daquela charge, em que jornal, que meio de comunicação impresso em que ela está sendo veiculada, e quem é o artista, quem é o autor, e qual a linha editorial adjacente àquela produção. E no terceiro movimento, uma análise semiótica ou estética já do produto final da charge em si, uma análise pictórica da charge, como aquela charge representou as personalidades, de que maneira, enfim, quais também os elementos textuais presentes na charge, como placas, letreiros, enfim, legendas, enfim. Eu tentei, então, no capítulo final da dissertação, analisar uma certa quantidade de charges a partir destes pressupostos do Rosinaldo Miani, né?
Muito bem. Para se chegar a uma análise de charge, eu achei interessante definir antes de que guarda-chuva maior, de que reunião maior que a charge faz parte, que faria parte, então, de uma manifestação do humor gráfico. O humor gráfico sendo um conjunto de produções de desenho humorístico veiculado por meios de comunicação, jornais e revistas, e hoje, mais recentemente, também pela internet, nos sites desses meios de comunicação, e também nas redes sociais dos próprios autores, hoje em dia. E dentro do que convenciona se chamar de humor gráfico, estariam distintos gêneros, distintas manifestações, como caricatura, cartoon, charge. E para se entender a charge, é interessante também explicar uma definição de caricatura, de cartoon também, né? Caricatura como sendo um desenho isolado, que sem teor narrativo, não conta uma história, e que deforma, exagera a figura de determinada personalidade com proeminência social, muitas vezes um político, alguém conhecido do grande público, e de forma a obter o riso através dessa representação, né? E a caricatura, sendo um retrato isolado, ela não tem teor narrativo, não conta uma história, ela seria mais descritiva, a caricatura. A técnica utilizada para fazer caricatura, no entanto, o tipo de desenho presente nas caricaturas pode ser utilizada para compor uma charge, né? E também a caricatura é uma técnica aí que já remonta a séculos, né? E mesmo a menção dela na imprensa já remete a pelo menos 1830 na revista francesa La Caricature, nesses termos de caricatura como se entende, né, hoje em dia. Existe também, dentro das manifestações do humor gráfico, o cartoon, que na sua forma aportuguesada se acredita ao próprio Ziraldo, que a gente está homenageando na reunião de hoje, falecido recentemente. As publicações de quadrinhos seus na revista O Cruzeiro, desde 1964, o Ziraldo já utilizou esse termo cartoon de maneira aportuguesada, né? O cartoon, então, sendo um desenho humorístico que satiriza comportamentos humanos de maneira mais geral, que utiliza-se de arquétipos ou tipos humanos mais genéricos, né? Ele pode ou não ser acompanhado de texto, e tem uma natureza já narrativa, dissertativa, à medida em que defende uma ideia ou conta uma história por meio de elementos visuais e, às vezes, verbais, né? O cartoon, em oposição à charge, e mesmo em oposição à caricatura, ele não se vincula a um fato ou sujeito específicos, né? Ele trata de uma realidade mais genérica, ele trata, então, de tipos humanos, questões coletivas, e, por isso, por não se ater a uma figura específica, ele tem natureza mais atemporal, o seu humor, ou a sua crítica, a sua sátira, perdura mais no tempo, e tem um caráter mais universal. Muito bem, o seu humor, então, está intrínseco a ele, não depende, então, de referência a um intertexto imediato externo, né? Já a charge é um desenho geralmente humorístico, de caráter opinativo, que pode ter ou não elementos textuais, e usualmente com um quadro único, veiculado essencialmente pela imprensa, né, através de jornais e revistas, e que trata de acontecimento recente, específico e de amplo conhecimento do público daquele meio de comunicação, né? E, por vezes, a charge se remete ao mundo político. A charge remete ao mundo político. Ela caricaturiza uma determinada personalidade de maneira crítica, tentando aí denunciá-la, satirizá-la, e a charge tem um parentesco com a caricatura, à medida em que tanto se refere a uma figura existente, uma figura que pode ser pensada na realidade, e também à medida em que usa de técnicas da caricatura no seu desenho, né, exagero, enfim, daquela figura proeminente, né. É interessante que nesse livro do Miani, aqui na proposta de metodologia dele, o Miani
conceitua um tipo específico de charge chamado charge editorial, que seria o que quando você fala então em charge e que a charge trata de um acontecimento localizável na sociedade e veiculado por um jornal, enfim, pode-se imaginar então que a charge, à medida em que é impressa no jornal, ela pode ilustrar ou, digamos, exemplificar um editorial do jornal, uma notícia que pode acompanhar a charge de forma adjacente. Mas para o Miani, então, o que ele chama de charge editorial é quando a charge aparece isolada numa página do jornal, acompanhada, assim, de textos, mas textos que não se referem àquele assunto da charge. A charge se sustentaria por si própria ali, sem intertextos imediatos, né? Os seus intertextos, as suas referências estariam em edições anteriores, daquele mesmo periódico, enfim, não estaria na edição imediata. O recorte da pesquisa, né, que eu escolhi para tratar desse corpus, é o recorte dos anos iniciais da ditadura civil-militar, 64 a 68, no momento em que a ditadura se estabelecia, né, e com os seus primeiros atos institucionais, uma constituição ali em 67, leis de censura à imprensa, ela se firmava a ditadura, né? E o recorte espacial são as charges de Hilde publicadas no jornal Estado de São Paulo nesse período. É interessante frisar que durante toda a ditadura militar, o humor gráfico esteve atuante através de publicações independentes, notadamente como o Pasquim, como até o Pif Paf, através de figuras que capitaneavam estas publicações, como o Milor Fernandes, o Ziraldo, o próprio Ziraldo, o Enfio, o Jaguar, entre outros, e além de centenas de outras publicações da imprensa alternativa, independente, né, que também veiculavam aí, o humor gráfico, né. E a própria mídia hegemônica, através dos jornais de grande circulação, também publicava charges, né, além de histórias em quadrinhos, mais especificamente, a Hilde se localiza aí na mídia hegemônica no estado de São Paulo, através de suas publicações de charge. Bem, a Hilde Weber é uma cidadã alemã, né, nascida na Alemanha em 1913, mas que migrou para o Brasil em 1933, aos 19 anos, e tendo uma formação em uma escola de artes gráficas lá na Alemanha, ela então dominava já as técnicas das artes visuais e já trabalhava até mesmo na Alemanha com ilustrações de livros e revistas, né? E chegando ao Brasil, logo conseguiu colocar-se na imprensa, trabalhando para os diários associados de Assis Chateaubriand, logo já no início, nos anos 30, 40, e começou ilustrando reportagens jornalísticas e crônicas de Rubem Braga para esse diário, né? E ao longo aí dos anos 40 e 50, ela ilustrou reportagens para a Folha de São Paulo, além de revistas como O Cruzeiro, Manchete, Noite Ilustrada. Ela também era, além de produzir ilustrações e charges, ela também era uma artista plástica que pintava telas, além de pintava também azulejos, trabalhou com expoentes das artes plásticas brasileiras da época, como Alfredo Volpi, Portinari, Lazar Segal, enfim. Já na década de 50, ela, tendo vindo para o Brasil, ela transitava entre Rio de Janeiro e São Paulo, instalava-se ora em uma cidade, ora em outra, e nos anos 50, morando no Rio de Janeiro, ela trabalhou notadamente na Tribuna da Imprensa, do Carlos Lacerda, onde ela produzia charges, né, alinhadas à linha editorial daquele jornal, muitas vezes contra o governo de Getúlio, contra também o governo de Perón, da Argentina, então publicou inúmeras charges com essa temática, né. Desde 57, ela contribuiu com o jornal Estado de São Paulo, e a partir de 62, ela trabalhou mais fixamente para esse jornal, onde se manteve até o fim da vida. Ela faleceu em 94, com 81 anos, e ainda contribuía com o Estado de São Paulo,
e onde ficou por quase 40 anos, né? Bem, a Hilde, não sei se está aparecendo na câmera, ela também ilustrou inúmeros livros de temática infantil, por exemplo, as aventuras, deixa eu ver, as aventuras de Xumburi, de Antônio de Pádua Morse, livro, acho que dos anos 60, em que é um poema ilustrado por ela, em cores até. Ela também ilustrou o conto publicado no Jornal Estado de São Paulo, posteriormente saiu em livro, como O Melão do Seu Glicério, acho que dos anos 60 também, de autoria de Alfredo Mesquita. Também ilustrou aqui um texto em prosa infantil chamado Silvia Pélica na Liberdade, com inúmeras ilustrações aqui em preto e branco, nesse livro, de autoria de Alfredo Mesquita também, dos anos 60. E a Hilde teve uma única publicação, digamos, referente às suas obras de charge, chamada Hilde, O Brasil em Charges, 1950-1985, que saiu pela Circo Editorial em 86. É uma reunião aqui de cerca de 140 charges de sua autoria, desde os anos 50, quando ela trabalhava ainda para a Tribuna da Imprensa, até os anos 80, 85, em que ela trabalhava já para o Estado de São Paulo, né? Pegando aí um apanhado de sua carreira, com um livro, seleção dela própria e do Toninho Caruso, se não me engano, do Toninho Mendes, que era o editor da Circo Editorial, né? Na época. Bem, prosseguindo, a Hilde Weber, no Jornal Estado de São Paulo, onde ela ficou por quase 40 anos, uma pesquisa a título de curiosidade, assim, das menções ao nome dela ao longo das publicações do jornal, só mencionada aparece 215 vezes no seu nome completo. Desde 1944 ela já é pauta no Jornal Estado de São Paulo, até 2018, enfim, sendo uma figura recorrente naquele jornal. Bem, na pesquisa que eu fiz de 64 a 68, levantou-se aí um total de 836 charges publicadas só pela Hilde no Estado de São Paulo, numa média aí de 167 charges por ano, dando aí uma média de 14 quase charges por mês, o que daria aí uma charge a cada 2 dias, dia sim, dia não. Na média ela publicava uma charge no Estado de São Paulo nessa época, né? Pelos anos de 60, 70, 80, publicavam charges no Estado de São Paulo, não só a Hilde Weber, como também um imigrante italiano chamado Edmondo Biganti, um ilustrador, chargista. E então eles os dois se alternavam na produção de charges para o Estado de São Paulo, acompanhando a linha editorial do jornal. Digamos que então que a temática das charges de ambos era parecida, mas digamos, com certeza o traço era característico de cada um, né? Muito bem, aqui um gráfico de ocorrência das charges nesse período de 64 a 68. Na dissertação coloquei vários gráficos, né, divididos ano a ano, e aqui é uma consolidação geral de todos os anos, né, desses 5 anos. Bem, não sei se aqui acho que já aparece melhor. Digamos que a figura mais representada pela Hilde, essa primeira barra aqui trata de menção a partidos políticos, que era, enfim, Arena, MDB, entre outros. Mas a figura específica mais representada pela Hilde ao longo desses 5 anos analisados foi o segundo presidente da ditadura militar, o Costa e Silva, com 92 representações, seja através da figura humana dele, seja através do nome dele escrito, seja em letreiros, enfim, em cartas desenhadas nas charges, né? E a segunda figura mais representada pela Hilde nesse período foi a do Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura, com 83 menções, representações, né? E entre figuras da política do Estado de São Paulo, também como Adhemar de Barros, que foi representado 74 vezes, ele que era
Então, nos anos 60, ele era governador do estado de São Paulo, já tinha sido prefeito também de São Paulo, né? Entre outras figuras da política, da proeminência internacional, como o francês Charles de Gaulle, que foi representado 46 vezes nessa época, o ex-presidente João Goulart, o último presidente democrático antes da ditadura, representado 45 vezes, enfim, entre outros presidentes. E é interessante que nesse gráfico aqui a gente verifica que no início da ditadura militar, nos anos 64, 65, 66, tanto o jornal Estado de São Paulo quanto os seus chargistas, a Hilde e o Bigante, representavam o que a gente entende por ditadura de outra forma. Eles nomeavam a ditadura como revolução e como revolução de 31 de março. Então, essa menção à revolução de 31 de março aparece nos anos iniciais da ditadura, só nas charges da Hilde aparece 32 vezes a ditadura referida como revolução de 31 de março, que seria então um tratamento condescendente com a ditadura aí, digamos que de forma acrítica, né? Só que com o passar dos anos, 67, 68, os anos em que eu estudei nas publicações, nota-se em que foi ocorrendo também um recrudescimento já da ditadura, com leis de censura à imprensa, com censura interna aos jornais, que o próprio Estado de São Paulo, em 67, acho que já contou com um censor dentro do seu prédio e tal. Então, nos anos de 67, 68, já aparece timidamente ali menções à própria palavra ditadura, a palavra ditatorial, ditador. Então, localizou-se 5 menções à palavra ditadura, ditatorial, suas variações, nas charges de Hilde, aí, a partir de 67, 68, enfim. Vamos diminuir aqui. Muito bem. Então, por exemplo, como exemplo das charges analisadas na dissertação, já no último capítulo, em que eu tentei aplicar aquela metodologia proposta pelo Miani, aqui uma charge representativa, acho que de 66, em que ela mostra o Castelo Branco tocando violão, quer dizer, com uma representação mais simpática, eu diria, assim, tocando violão, cantando, né, não é uma representação antipática, e fazendo uma paródia aqui de uma canção que acho que tocava nas rádios da época, a canção Louvação, de Gilberto Gil e Torquato Neto, em que na canção Louvação, Gilberto Gil canta Vou fazer a louvação, e aqui a Hilde parodiou Vou fazer a cassação que havia, baseado nos atos institucionais, ato número 2, a crescente cassação de direitos políticos da oposição, né? E nesse aqui a Hilde representando já de forma crítica, sim, as cassações, mas assim o Castelo Branco retratado de uma maneira não amedrontadora nem nada, né? Aqui também ele mimeografando as cassações, quer dizer, copiando as cassações em série, uma representação que eu diria que também não é antipática, ainda acho que esse aqui foi do ano de 66 também. Aqui já uma representação que mostra ao que o jornal chamava e os chargistas chamavam de Revolução de 31 de março, né, que seria a ditadura, representado até como uma estátua aqui num pedestal, e o Castelo Branco levando as cassações, quer dizer, para agradar este pedestal, este totem da Revolução de 31 de março, né? Tratado aqui com certa deferência, eu diria. Aqui ele também sorteando nomes à torta e à direito para fazer cassações, né, quer dizer, escolhendo os nomes para as cassações. Representado também de uma maneira, aí, diria, não tão negativa. Aqui já, nessa representação que já data de 67,
já mostra a temática da nova lei de imprensa, que foi promulgada aí já em 67 mesmo, e o Castelo Branco é representado como a Estátua da Liberdade, só que de uma maneira aí já, de uma maneira a ridicularizar, a satirizar essa Estátua da Liberdade, porque à medida em que a Estátua da Liberdade americana carrega uma tocha nas mãos, aqui o Castelo Branco carrega um fósforo de uma duração breve, né? Uma chama muito breve, e também a Estátua da Liberdade carrega tábuas da segunda emenda americana, que trata de liberdade, enfim, e aqui o Castelo Branco está trazendo, com as roupas, essa túnica grega, que remete à Estátua da Liberdade, está trazendo a nova lei de imprensa, quer dizer, é uma liberdade de imprensa fajuta, né, quer dizer, ilusória, né, é uma representação já satírica do Castelo Branco, né, bastante. Aqui, já é numa charge de 67 também, aí sim, uma representação já mais negativa, em que o Castelo Branco aparece carrancudo, rasgando os jornais e jogando até os instrumentos de trabalho de um jornalista, de um chargista no lixo, né, a tinta e a pena, e nessa charge a Hilde se auto-representa, digamos, como uma figura até infantil, digamos, uma figura feminina, mas pequena, infantil, diminuída em relação ali a imponência ali do Castelo Branco, né? Ou o perigo suscitado por ele, pela figura dele, né? Aqui também o Castelo Branco já retratado de uma maneira carrancuda, de uma maneira negativa, já dando corda na figura da imprensa, né? Ou seja, ele está manipulando a imprensa através dessa nova lei de imprensa que saiu em 67. A imprensa, então, sendo retratada como vítima de censura, né, já nesse momento, em 67. Então, nota-se uma mudança de tom no tratamento tanto dos presidentes da ditadura como do tratamento da ditadura, da imprensa por parte da ditadura, né. Aqui já uma charge também de 67, o Costa e Silva, né, segundo o presidente da ditadura, ele tratando aqui de projetos de lei plurianual, orçamentos, enfim, mas é interessante notar que as representações do Costa e Silva, inicialmente, já em 66, 67, antes mesmo dele ser presidente, as representações dele apareciam sempre portando o óculos escuros, o Ray-Ban, um retrato já mais distante ou mais amedrontador também. Só que com o passar do tempo, já nessa última charge aqui de 68, essa aqui é uma charge representativa de 68, o Costa e Silva foi sendo retratado pela Hilde de uma maneira, diria, mais simpática, sem os óculos escuros, mais humanizado, digamos. Então, houve essa dicotomia, essa contradição em que, ao passo em que a ditadura militar era tratada de uma maneira mais crítica, com o passar desses anos, também a figura de Castelo Branco foi sendo retratada também de uma maneira mais crítica, mais incisiva, mas a figura de Costa e Silva começou de uma maneira mais crítica, ou mais distante, marcando um distanciamento, um perigo relacionado a ele, e foi se tornando uma figura mais simpática aí de 67 para 68, né? A escolha das charges se deu a partir da sua reincidência. Então, por exemplo, as figuras mais retratadas a cada ano foram as que eu tratei, que eu analisei. Por exemplo, em 68, essa charge aqui, a figura mais retratada em 68 foi o Costa e Silva, né? Por isso que eu escolhi uma charge então representativa das charges mais retratadas naquele ano, né? Bem, então, como considerações finais, terminando, verificou-se que
tanto a Hilde Weber quanto o chargista Bigante, seguindo a linha editorial do próprio jornal Estado de São Paulo, eles produziam, já no início da ditadura, em 64, 65, 66, charges alinhadas às próprias reportagens, matérias do jornal, em que tratavam o regime militar como revolução de 31 de março, tratavam ele com certa deferência, para não dizer incentivo, né? E não eram condenados, né? Não eram charges que condenavam a ditadura militar. Mas com o passar do tempo, nos anos de 67, 68, já deixa de se utilizar essa expressão revolução de 31 de março nas charges, mesmo nas reportagens do jornal, e passa-se a utilizar a palavra ditadura, ditador, ditatorial. A própria Hilde, com 5 ocorrências dessas variações de palavra, já nos anos de 67, 68, né? E retratando tanto o Castelo Branco de uma maneira mais crítica com o passar do tempo, né? E mesmo um retrato da ditadura em si de uma maneira mais crítica também. Talvez também porque a ditadura começou a incomodar o próprio jornal, né? Começou a censurar os jornais num todo e começou a contrariar os próprios interesses da mídia hegemônica também, né? Então os chargistas acompanhavam essa mudança de tom no tratamento na linha editorial, né? E verifiquei também que as charges presentes no Jornal Estado de São Paulo nesse momento eram aquele tipo de charge cunhado pelo Rosinaldo Miani aí, de charge editorial, que são aquelas charges que aparecem sem contextualização imediata. A charge aparece numa página e as notícias que estão ao redor dela não tratam do assunto daquela charge. Às vezes no jornal inteiro não está tratando do assunto daquela charge. Às vezes tem uma charge de uma viagem espacial, quer dizer, da sondas russas que estão chegando na Lua, enfim, e não tem nenhuma reportagem naquele dia, mas tem sim reportagens 2 dias antes, ao longo da semana anterior, a respeito daquela temática da charge. Então, quer dizer, o intertexto daquela charge dependia de você ler o jornal de dias anteriores, enfim, né, não está imediatamente contextualizado. Mas o Miani defende, então, que charges com essa propriedade de serem charges editoriais, elas têm até mais centralidade, né, por outro lado, porque à medida que elas se sustentariam por si próprias, elas não têm contextualização adjacente, e aí elas defendem uma ideia, uma tese por si próprias, e tem que se sustentar, né? Tem que ser até mais fortes na medida em que, para você entender elas, você tem que estar lendo jornais de dias anteriores, né? E também constatou-se a centralidade da Hilde para o jornal, tanto à medida em que o nome dela é mencionado pelo menos 215 vezes ao longo das histórico de publicações do jornal, bem como só nesse período analisado, levantei, né, as 836 charges publicadas por ela, quase uma charge a cada 2 dias, né, dia sim, dia não, uma charge publicada por ela nesse período de 64 a 68, no jornal em que ela esteve por 40 anos, né, por quase 40 anos. Bem, basicamente, encerro por aqui, agradecendo. Muito bom, muito obrigado, Paulo. Obrigado. Então vamos abrir, temos aqui alguns minutinhos, podemos abrir para comentários, perguntas, que temos 10 minutos aqui ainda para isso. Alguém tem alguma pergunta? Levante a mão, abra o microfone. O professor Valdomiro, eu acho que o Roberto podia, como a gente está gravando para mostrar no observatório, eu assisti, né, a defesa dele, né, fiz alguns comentários, mas o Roberto fez algumas indicações, né, de complementares, que eu acho que é legal replicar aqui para quem assistiu a apresentação dele, também ter essa complementação. Vamos primeiro ver o Robson. O Robson levantou a mão. Vamos passar o Robson primeiro. Pode falar, Robson.
Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu tô na chuva. Teresina também chove no Nordeste, viu? Não, queria dar os parabéns. Tá ouvindo? Não tô acreditando que tá chovendo em Teresina, só isso, né? Mas tá terrível, velho. Tá chovendo muito, professor. Pois, eu queria parabenizar o Paulo aí, já cheguei um pouco no final, mas dar os parabéns mesmo, e dizer duas coisas importantes, que se interligaram na apresentação dele, no trabalho dele, que é denunciar sempre denunciar esse tipo de momento, situação, sistema que a gente vive de opressão, sempre denunciar, e a charge, o quadrinho, todas essas práticas servem para isso. E a mulher, né? A ênfase da mulher, que é sempre muito importante. Parabéns, e é isso. Bem, o Robson praticamente não fez uma pergunta, então foi mais um comentário. Então, Roberto, pode falar. Foi mais um bate-papo do que um questionamento da banca, né? Então, eu lembrei da coleção de charges da revista New Yorker, né, que é por tema. Então, são mais cartoons do que charges, embora algumas tenham relação com ou a política americana, ou com algum assunto da semana, que a revista New Yorker era semanal. E uma coisa que eu levantei é que, analisando esse material da New Yorker, a gente vê que cada artista tem o seu estilo próprio, porque são antologias que pegam vários artistas que contribuíram para a revista. No caso da Hilde Weber, que a gente comentou, ela tem um traço mais livre e bastante dinâmico, né, que a gente reconhece logo de cara, né, e que tem um correspondente nas histórias em quadrinhos do Enfio e nas do Glauco. O Gazi está falando... Não consegui ver. O Gazi está falando aqui, eu tenho uma revista, O Bicho, na qual creio tem uma matéria sobre Hilde Charges dela, ou talvez me confundir com outra chargista brasileira, ele não tem certeza. A revista O Bicho trazia a cada edição matérias sobre artistas, né, quadrinistas, chargistas brasileiros. Eu lembro do Luiz Sá, que teve uma edição do Bicho. Interessante é que cada chargista, o cartunista, se você pedir para fazer desenho, sei lá, o Náufrago na Ilha, cada um vai fazer de um jeito diferente, vai usar uma técnica diferente e ter um estilo, um traço diferente, né? No caso da Hilde, ela tinha esse traço diferencial. A gente ficou batendo papo sobre essas coisas, né? Por mais isso, eu apontei algumas questões e o resto do tempo o outro avaliador também contribuiu, embora ele não seja da área de quadrinhos, né? Ninguém é perfeito, Roberto. E foi isso, né? Então foi bem tranquilo. Eu sugeri para ele, se ele quiser continuar no doutorado, pegar o período de 69 a 79, que
nós temos ali o recrudescimento da ditadura e o começo da abertura política, e pegar um chargista específico, que não tenha sido abordado ainda, para mostrar como é que foi esse período da história brasileira. Então foi isso. Eu teria uma questão para o Paulo, talvez, eu não sei se você chegou a comparar, Paulo, o tipo de quadrinho, de charge que a UD fazia, com a postura do jornal O Estado de São Paulo, que eu vi que você pegou bem o começo do período da ditadura. E o Estado de São Paulo, por exemplo, estava entre aqueles jornais que apoiou o golpe. Ele não foi contra o golpe. Até a lei de imprensa. Até a lei, então. Mas ele, no começo, ele apoiava o golpe, como vários. Então, aos poucos, começou não era bem aquilo que eu pensava e voltou atrás, né? Assim como a Rede Globo também fez, né? Mas sim. Você viu se tem alguma ligação, por exemplo, quando você falou em alguns momentos que a charge da Ailde era até simpática, né? Contrariamente que a charge está lá para espizinhar, ela foi até simpática, para dar os ditadores, que até tornava ele simpático. Você fez essa relação entre o momento a postura do jornal e a charge que a Ailde apresentava? Oi, professor Valdomiro. Eu acredito que mencionei, sim, na dissertação, e especialmente verifiquei na própria levantamento de charges, até o Edmondo Bigante, aí tinha charges abertamente defensoras da ditadura mesmo. Durante o momento de eleições municipais de São Paulo, parece que a Arena tinha um candidato, um engenheiro candidato à prefeitura de São Paulo, e esse Edmondo Bigante fez até charges de campanha aberta, esse engenheiro da Arena aí, apoiado pela ditadura, né, era um candidato a prefeito. Ele nem ganhou, quem ganhou foi o apoiado pelo Adhemar de Barros lá na época. Acho que a eleição de 66 para a prefeitura de São Paulo. Mas sim, as charges eram defensoras da ditadura mesmo, no começo, tanto da Ailde como desse Edmondo Bigante. Ele até de maneira mais aberta, digamos, menos cifrada ainda, mais literal. Esse Edmondo Bigante era mais literal, desenho mais duro, assim, mais chapado, de cores mais fortes também, um preto mais forte. E a Ailde defendia também, eu diria, até de uma forma mais cifrada ou mais indireta, mas defendia sim, diria. E o outro mais ainda. E, né, não tinha. O jornal não denunciou a ditadura em momento algum aí nesses 5 anos, quando eu dizia, no jornal se manteve ao lado dela. Ele começou a ser incomodado, aparentemente, né, em 67, 68 aí, já começou né, enfim, havia atentados à bomba até no próprio jornal, enfim, mas aí era talvez da oposição na ditadura, mas o jornal, enfim, mas diria que defendeu abertamente a ditadura, até que as manchetes de 64 aí eram abertamente favoráveis mesmo à ditadura. Antes disso, o Estado de São Paulo apoiou o golpe, né? O Estado de São Paulo agiu no sentido de apoiar o golpe que se daria em 64. Perfeito. Então, aí você vê que, desculpa, né, um chargista, ele também tem ali a sua margem de manobra, ali, margem de atuação, que ele não vai muito denunciar, ainda mais num veículo como esse, que apoiava a ditadura, ele jamais vai ser contestatório ali, né? Eu não me lembro se temos entrevistas, provavelmente deve ter, não deve ter ido, entrevistas da Ailde se manifestando sobre a postura política dela, não me lembro se ela era esquerda ou de direita. Já numa entrevista para a revista Mulherio dos anos 80, ela se posiciona como uma mulher de esquerda, com ideais progressistas. Eu tenho a entrevista lá, mas ela jamais
manifestou-se sendo de direita, né? Ela seguiu a linha editorial do jornal. A linha editorial foi mudando, ela foi mudando também. Até porque, quer dizer, pagava o salário dela, né, de certa forma. Legal. Mais alguma pergunta para o Paulo? Então, ficamos muito agradecidos pela apresentação, Paulo. Então, escreva aí um artigo junto com o seu orientador, mande para a nossa revista. Será muito bem... Eu já falei para ele. Bem-vindo. Legal. Então, tá bom. Entra lá no site da revista Nona Arte, lá tem as instruções, tá? As normas de publicação, e aí você tem que estar junto com a sua orientadora no artigo.